Em verdade morrerás, mas não como pensas. Tu morrerás da morte para a vida. Agora é a vida a favor, que nunca foi contra ti. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e essa é a minha última resenha de 2022. Esse ano que foi muito promissor, muito legal. Um ano que nós, enquanto Cabeceira, produzimos muita coisa boa, mas que eu particularmente também li muito livro marcante. E nós combinamos aqui internamente que durante esse mês de dezembro nós traríamos aqui a resenha daquele livro que nós considerássemos como a melhor experiência de leitura que nós tivemos durante esse ano. E para essa categoria eu escolhi Lilith, do George MacDonald. Bom, antes de mais nada, eu queria ressaltar para vocês que não é simplesmente pelo fato da gente trazer um livro aqui pro canal que a gente tá dando tipo que uma carta branca falando vai, confia que você vai gostar, que vai ser bom. Na verdade, muito mais do que recomendação, o que a gente faz aqui é análise de obras que de algum modo chegaram até nós e que então também podem chegar até você e que é bom para você talvez ter uma segunda opinião aí para chegar até as suas conclusões. Eu falo isso porque eu já vou logo adiantando, é um livro relativamente controverso, talvez um tanto quanto polêmico para algumas pessoas, para algumas visões. E até mesmo eu, que tô trazendo ele aqui como um livro recomendável, vou fazer diversas ressalvas no decorrer desta resenha. Então, para que você obtenha compreensão final da minha opinião sobre essa obra, é necessário que você acompanhe o vídeo todinho. Eu acho que eu nunca pedi isso para você ver até o final, mas realmente vai ser muito importante que você entenda ponto a ponto, porque eu vou falar aqui desse livro sobre diversos aspectos. Tanto que eu tô trazendo ele nessa categoria de melhor experiência de leitura, mesmo sem esse livro estar no meu top 3 do ano. O que por si só já seja talvez algo um pouco esquisito. Olha, porque foi uma experiência de leitura muito agradável, porque me acrescentou e me agregou em diversas áreas. Não só na área literária, né, na escrita propriamente dita de MacDonald, que eu vou comentar um pouco aqui com vocês, mas também é um livro que vai trazer aqui muita informação mitológica, teológica e, enfim, diversas coisas aqui que ele aborda e que eu vou tentar destrinchar tópico por tópico para falar aqui um pouco com vocês. Primeiramente, como que eu cheguei nesse livro, nessa obra? Por que eu quis ler Lilith? O motivo é muito simples, muito óbvio e se chama C.S. Lewis. Para quem não sabe, o meu autor favorito tinha também um autor favorito e o nome dele era George MacDonald e por conta disso eu fiz questão de procurar ali algumas de suas obras. Afinal de contas, Lewis falava muito sobre MacDonald. Inclusive aqui na contracapa mesmo dessa obra tem uma frase de Lewis que é: "Nunca escondi o fato de que o considerava meu mestre. Na verdade, imagino nunca ter escrito um livro sequer em que não fizesse nenhuma citação dele." Aqui Lewis se refere claramente a George MacDonald. E de fato eu já li obras que Lewis falava sobre MacDonald, como por exemplo nessa fábula de C.S. Lewis, O Grande Divórcio, que a gente já tem inclusive resenha aqui no canal, em que Lewis se coloca ali como um personagem principal de uma história fictícia, obviamente, de alguém que está peregrinando ali do inferno para o céu. E chega num determinado momento que Lewis, enquanto personagem, precisa de um tutor, um mentor, alguém ali para lhe guiar para o caminho correto, e essa pessoa é o George MacDonald, que aqui então é outro personagem com falas fictícias, e enfim, um personagem que aqui é como se fosse um mestre de Lewis, enquanto que na vida real era exatamente assim que Lewis o considerava. E é muito engraçado a gente parar para pensar que os dois nunca se conheceram pessoalmente. Na verdade, eles só viveram, se eu não me engano, 15 anos em comum. George MacDonald, ele nasce ali na segunda década, ou seja, no começo do século XIX, em 1824, enquanto Lewis só nasce no finzinho, em 1898, quando George MacDonald já estava para morrer. Então toda a carreira como pastor e escritor de George MacDonald, ele viveu ali mais ou menos na era vitoriana, né? Tanto na Escócia, onde ele nasceu, quanto na Inglaterra, para onde ele se muda depois, enquanto Lewis viveu toda a sua carreira já no período eduardiano, daqueles milhões de Eduardos que assumiram ali o reino depois que a Vitória morreu, Eduardo IV, King VI, tudo no século XIX, século XX, desculpa, na Irlanda do Norte, onde ele... na Irlanda do Norte, onde ele nasceu, e na Inglaterra, tudo ali dentro do Reino Unido. Bom, já explicado o meu motivo por querer conhecer a escrita de George MacDonald e como que eu cheguei em Lilith especificamente. Principalmente se a gente considerar que essa não é uma das suas obras-primas, na verdade. Aqui no Brasil, a sua obra mais conhecida é Fantastes, sei lá, fala como quiser,
que é a primeira obra do MacDonald que foi traduzida aqui pela Thomas Nelson Brasil, que é a editora de C.S. Lewis, a editora que fez com que Lewis voltasse a bombar, simplesmente do nada agora, nos anos 2000, e que lançou primeiro Fantasties, enquanto na gringa, por aí, lá no Reino Unido, de onde George MacDonald veio, as suas obras primas, né, as mais famosas e mais faladas, são também Fantasties, que era a obra favorita de C.S. Lewis, e A Princesa e o Goblin, que era a obra favorita de Tolkien e de Chesterton. Sim, mais dois grandes nomes que tinham George MacDonald ali como uma referência, mais dois fãzinhos ali. Embora a relação de Tolkien especificamente com George MacDonald fosse um tanto quanto controversa, porque afinal de contas Tolkien fala que cresceu fascinado, assim, fissurado pelas obras de MacDonald, mas depois que ele cresce e volta a reler ali toda a série da Princesa e o Goblin, que são vários livros, ele acha bem chato, assim, ele acha que a escrita de MacDonald era um tanto quanto irritante e que talvez o forte do MacDonald fosse de fato a criação da história mais do que a contação da mesma. Já Chesterton amava mesmo e falou isso várias vezes. Mas eu escolhi Lilith porque eu gostei mais da premissa. E qual que é a premissa aqui por detrás? É uma fantasia moderna. Afinal de contas, George MacDonald era o avô da fantasia moderna. Porém, uma fantasia um tanto quanto dark. Levemente obscura. Qual que é a palavra? Formal pro gênero? Gótica. Um livro completamente gótico, na veia, coisa que eu gosto muito. Cristão. Fiquei tentando imaginar aqui essa junção. Eu acho que o máximo que eu já tinha chegado perto do gótico cristão fosse com Frank Peretti, que escreveu Este Mundo Tenebroso, que nem é tão gótico assim quanto dizem que as outras obras de Frank Peretti são, embora eu nunca as tenha lido. Mas enfim, tô falando muito. Queria inclusive ressaltar a beleza dessas edições. Ambas aqui fazem tipo um parzinho, porque todas vieram com essa, sei lá o que é isso, uma capa aqui que ajuda a compor a capa de Lilith, e são muito caprichosas, assim como tudo que a Thomas Nelson Brasil faz, então eu recomendo pela edição. Lilith, pessoal, inclusive foi traduzida em português pela primeira vez somente em 2021, com essa edição que eu tenho em mãos. Então é um conteúdo relativamente novo aqui para nós de língua portuguesa, e até mesmo achar conteúdo adicional sobre essa história em português foi algo muito difícil, assim, basicamente tem um total de 0 coisas por aí. Tem uma resenha de um canal que chama Tolkien Talk, que é um canal que não é Booktube, é um canal que fala sobre Tolkien, basicamente. Não só sobre livros e sobre coisas que tem ali a ver com Tolkien, relacionadas. E eu precisei ler muito artigo em inglês para trazer ali algum tipo de material adicional. Então eu acho que vai ficar até, de certo modo, um vídeo um tanto quanto exclusivo aqui para nós brasileiros, no que diz respeito ao conteúdo dele. Mas vamos diretamente pro enredo dessa história. A nossa história começa com o nosso personagem principal, o Sr. Catavento, na sua casa nova. Afinal de contas, ele era recém-formado em Oxford, ele era um homem muito inteligente, e ele estava indo ali para um casarão que ele tinha recebido como herança dos seus pais já falecidos, enquanto se preparava para administrar aquele casarão como ofício. E o Sr. Catavento, então, está ali num belo dia lendo um livro na biblioteca, que aqui no livro fala que a biblioteca desse casarão tinha tomado meio que todos os cômodos do térreo. Começou num comodinho e depois, quando viu, basicamente o térreo todo tinha expandido ali para se tornar essa biblioteca. Quando ele vê um vulto de um senhor, de um idoso passando, e quando ele repara, sumiu um livro bem onde aquele senhor tocava. Então ele ficou muito encafifado com isso, porque afinal de contas, a princípio ele pensou ser somente um vulto, algo assim, do imaginário, mas quando ele abre os olhos, ele viu que de fato um objeto físico tinha sumido. Então, bem conformado, ele chama o mordomo e fala: cara, tem algum senhor andando por aqui que eu não conheço? E o mordomo, todo desconcentrado, com as mãos suando, revela pra ele uma história, uma lenda que existia por detrás daquele casarão, que falava justamente na aparição de um senhor na biblioteca que pegava e devolvia livros aleatórios. E enfim, ele fica intrigado com tudo isso e ele resolve então voltar pra biblioteca todos os dias até encontrar novamente essa aparição, e é de fato o que acontece logo no dia seguinte. Então, mais uma vez ele vê esse senhor ali, meio místico, né, que ele não sabia ao certo se era real ou se era um fantasma ou o que era, e o senhor, basicamente sem falar uma única palavra, simplesmente gesticulando, convida a segui-lo. Então ele começa a seguir esse senhor pelo casarão, por locais que ele sequer conhecia, afinal de contas ele era novo ali na residência, e era uma casa bem grande.
até que ele chega em um cômodo que tem um espelho. E ele começa a olhar para aquele espelho, e quando ele percebe, aquele espelho não refletia mais a imagem do que estava naquele cômodo. Muito pelo contrário, trazia para ele uma imagem diferente de um outro local, e quando ele percebe, ele está nesse local. Então aquele espelho era como uma espécie de portal interdimensional que o levava ali para outro mundo. E é ali que toda a nossa história vai acontecer, a nossa história fantástica, nesse outro mundo. Vale ressaltar que esse personagem primeiro aí que aparece, né, esse senhor, ele se transmutava e mudava ali de aparência entre um senhor e entre um corvo que falava. Corvo falante. E basicamente esse corvo vai ficar ali acompanhando o nosso personagem principal, o Sr. Catavento, pelo começo da sua peregrinação. E o livro já começa um tanto quanto esquisito, para dizer no mínimo. Primeiro porque o livro é narrado na primeira pessoa pelo Sr. Catavento. Então as coisas que ele vai descobrindo são as coisas que nós vamos descobrindo também. Então, como ele chega num local novo, num ambiente novo, que ele não entende ainda como as coisas ali acontecem, da mesma forma estamos nós, leitores, descobrindo simultaneamente com ele o que está acontecendo por ali. E esse personagem do Corvo é um personagem muito intrigante porque ele é absurdamente filosófico em suas falas. Logo no começo eu já fiquei até com um pouco de curiosidade para que rumo o livro tomaria. Se era para um rumo mais história mesmo, né? Tá acontecendo alguma coisa, ação, ou se era para um rumo mais, nossa, um diálogo entre os dois falando sobre coisas da vida, porque o personagem do Corvo é muito filosófico, mas é meio que uma junção dessas duas coisas, pendendo mais para a primeira. Tem mais ação, eu acho, do que filosofia nesse livro. Mas enfim. E esse Corvo fala nada com nada, basicamente, e ele tem uma premissa maior, ali a máxima dele talvez seja que é preciso primeiro morrer para depois viver. E eu acho isso muito interessante porque, assim, uma certeza que eu tenho é que na época em que George MacDonald escreveu esse livro, o poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, já estava bombando, porque foi escrito cerca de 50 anos antes. Então essa é uma certeza que eu tenho. Agora, eu não vi em nenhum lugar as pessoas associando uma coisa a outra, então eu não tenho certeza se de fato George MacDonald faz isso de propósito. Eu acho muito engraçado o paralelo entre esses dois corvos falantes. Corvos, sei lá. Eu acho muito engraçado o paralelo entre esses dois animais falantes. Porque, afinal de contas, o Corvo de Edgar Allan Poe, ele ficou muito famoso por falar uma única frase, Nevermore, nunca mais, que dentro do contexto do poema, que era de um homem em luto porque tinha acabado de perder a sua esposa, falava necessariamente sobre a vida pós-morte. Então ele falava, tipo, acabou, já era, se conforme, Nevermore, não tem mais o que fazer. Era esse contexto que o Corvo ficava toda hora, Nevermore, Nevermore, Nevermore. Já o Corvo de George MacDonald, o Corvo falante, traz justamente a premissa de que é preciso primeiro morrer para depois viver plenamente. Então eu acho, levando em conta que eu tenho certeza que George MacDonald conhecia esse poema, que a escolha por esse animal não foi assim tão despretensiosa. Talvez, né, tenha um simbolismo por detrás, assim como eu acredito nesse simbolismo por detrás de várias outras coisas, mas eu acho que eu vou expondo aqui no decorrer da resenha. Não mais estranho do que isso, a esposa do Homem-Corvo, uma mulher normal, morava em uma cabana nesse mundo, obviamente, né, nesse universo fantástico, próxima de um cemitério. E ali naquele cemitério, é engraçado também que todas as pessoas que estavam ali mortas, elas estavam, tipo assim, com os corpos intactos, embalsamadas, basicamente. Então, assim, não é igual, esse mundo não segue a mesma lei física e natural do nosso universo, aqui em que os cadáveres começam a se decompor. Isso já fica ali meio óbvio logo nesse comecinho de livro ali, que ali as leis são completamente diferentes, não só as leis morais, mas também as leis físicas e naturais. E o que o Corvo propõe pro homem é simplesmente passa a noite aqui, deita aqui com os corpos mortos aqui e passa a noite aqui. E é obviamente que o Sr. Catavento, que tem ali a nossa moral, ética e a nossa noção da realidade, cai fora da linha e começa a fugir sozinho em uma peregrinação por esse universo que ele não sabe ao certo como sair dali. Na verdade, o único conselho que o Sr. Corvo deu pra ele é: você só vai sair daqui quando aqui for o seu lar, quando você estiver se sentindo tão em casa que quando você perceber, você vai estar na sua casa. Enfim, é meio louco mesmo. E aí ele começa a fugir. Acontece que durante essa peregrinação acontece uma sucessão de acontecimentos bizarros,
estranhos e próprios da fantasia, que eu particularmente gosto muito. Então ele passa por um momento ali em um salão onde existem vários esqueletos dançando valsa, e ali a gente já fica tipo, ué, os mortos não se deterioram, mas os vivos são esqueletos, ou melhor, os esqueletos vivem. Qual é a lógica desse universo? A gente ainda não compreende. E mais pra frente ele chega num local e ele é basicamente atacado por criaturas pequenas, que depois ele descobre que são apenas crianças, que estavam ali colhendo maçãs e que travaram uma guerra com aqueles a quem elas chamam de gigantes, que depois ele descobre são só os adultos. Mas enfim, tem um pé de guerra ali entre essas crianças e esses adultos, até porque esses adultos estão conseguindo fazer com que algumas dessas crianças passem pro time de lá, as mais velhas, quando crescem, enfim. E tem toda uma guerra ali entre essas crianças com esses adultos, e o Sr. Catavento se apaixona muito por essas crianças. A líder delas em específico, a Lona, que é uma criança muito inteligente, esperta, perspicaz e que conduz ali todas as outras nessa guerra contra os adultos. E ele é escravizado por esses adultos, tendo ali várias oportunidades de se livrar, levando em conta o quão estúpidos aqueles adultos eram para prender alguém. Mas ainda assim ele opta por ficar ali meses, porque eram, de certo modo, algo que ele podia fazer enquanto escravo era distrair esses adultos ali enquanto as crianças passavam para roubar ali as maçãs que elas usavam para se alimentar e viver, né? A gente não tem muita noção de quanto tempo ao certo se passa essa história, tá? Porque assim, fala que ele passa então semanas peregrinando, aí ele encontra sei lá quem, aí ele passa mais meses ali namorando ali. A história acontece numa velocidade rápida, mas dando pra gente uma noção de tempo longa. Até que um dia ele se cansa de ser escravo desses adultos, porque ele acredita que ele pode fazer mais por Lona e pelas demais crianças se ele fugir dali e tentar descobrir ao certo quem manda naquele universo, o que tá acontecendo ali, se não tem como subverter aqueles valores, né? Enfim, e ele parte novamente sozinho para a peregrinação, até que um dia ele encontra um corpo de uma mulher aparentemente morta, completamente gelada, ressequida. E ele pega aquele corpo na mão e ele sente naquele exato momento uma responsabilidade por aquela mulher. Ele pensa, eu acho que eu consigo fazer algo por ela. Ele tinha ainda consigo algumas das maçãs que ele levou pra viagem, maçãs muito suculentas e saborosas. Ele começa a colocar na boca dela, arrasta ela, leva ela assim no colo até um lago que tem ali perto, um lago de águas quentes e um lago aparentemente místico assim, porque ao menos ele, quando entrava naquele lago, ele se sentia mais vívido do que nunca. E ele começa então a guardar aquele corpo consigo e começa a fazer isso ritualisticamente, diariamente. Todo dia ele vai lá, banha ela na água e dá maçã pra ela. Vai lá, banha ela na água e dá maçã pra ela. Banho, maçã. Por meses, até que um dia ele acorda e o corpo não tá mais ali. E ele fica muito feliz com a ideia dessa mulher ter revivido e ser grata a ele, talvez, de alguma forma, por tudo aquilo que ele fez. E enfim, uma sucessão de acontecimentos acontece. E fazem com que ele vá entendendo e compreendendo um pouco melhor aquele universo. E eu já adianto, no final de tudo ele descobre que aquela terra está passando por uma enorme guerra. E os personagens principais dessa guerra são a Lona, a criança que ele conheceu, a princesa de Bulika, que se chama Lilith, Adão e Eva. Basicamente, essas 4 pessoas ali têm papéis centrais nesta guerra. Obviamente, você deve saber, George MacDonald não inventou ali todos esses personagens, né? Adão e Eva e Lilith não são, assim, personagens da sua imaginação. Adão e Eva ele pega ali da Bíblia, enquanto Lilith ele pega da mitologia judaica. O mito de Lilith conta uma história de que, na verdade, Lilith foi a primeira mulher criada por Deus de maneira igual ao primeiro homem, que foi Adão, ambos feitos ali do pó da terra, até que um dia Lilith se rebelou contra Deus e contra Adão por conta de uma ordem que Deus deu, que ela tinha que se sujeitar, na verdade, se submeter a Adão como seu esposo, e ela não aceita isso e foge. Algumas versões desse mito falam que então ela se casa com os anjos caídos e começa a se tornar a mãe dos demônios. Embora esse mito seja bem antigo, né, eu sei que na Idade Média ele já existia com força, e eu não tenho certeza de onde ele nasceu. Eu li em algum lugar falando que desde o livro de
de Gilgamesh já citava Lilith, e eu sei que esse livro é lá dos primórdios das escritas, mas eu não averiguei essa informação para saber se de fato cita. Mas enfim, embora o mito seja muito antigo, ele se populariza aqui no Brasil lá para 1970 com a segunda onda do movimento feminista, que colocou Lilith como um símbolo de empoderamento feminino e emancipação sexual, a deusa delas, enfim. E por conta disso tudo que eu falei, eu acho um tanto quanto esquisito pastor usar esse mito em específico como pano de fundo ali para um dos seus maiores romances, ou ao menos o que ele queria que fosse um dos seus maiores romances. George MacDonald, ele escreve isso já no auge da sua maturidade como escritor. Foi o último dos seus livros escritos em vida, e ele escreve pra causar mesmo. Também, né? Não se sabe. Ai, Lívia, ó, chill. E ele escreve pra deixar mesmo registrado a sua marca, pra falar, tipo, ó, passei por aqui, terra, toma. Mas ao mesmo tempo, eu não acho essa polêmica maior, talvez. Sinceramente, eu não sei. Eu penso que hoje em dia, se um pastor atual se apropriasse de uma mitologia como essa, pra fazer ali uma ficção por cima, daria maior polêmica na internet, o Twitter iria louco. Não sei se na época não foi assim, porque eu não encontrei muita coisa falando sobre isso, tá? Mas eu vou falar aqui o que eu acho que aconteceu. Eu acho que George MacDonald, de fato, George MacDonald não via Lilith como nada além de um mito, de mitologia. E mitologia é mitologia. Eu não acredito que tenha nada de místico por detrás que seja maior do que o que traz de bagagem cultural. Enfim, são povos inventando ali histórias que são repassadas. É mitologia. E eu acho que talvez ele tenha se sentido um pouco mais livre para trabalhar em cima de um mito, né, mudando ali, alterando o curso da história, do que para trabalhar em cima de histórias verídicas, bíblicas, que ele acreditava como algo real, e talvez por isso ele tenha escolhido Lilith para construir a sua obra final. Mas enfim, volto a dizer a minha opinião, não li nada sobre isso, nenhum depoimento de MacDonald, testificando o que eu falo aqui. Mas ele utiliza desse mito, então, para criar ali o seu universo fantástico e fictício e trabalhar alguns princípios que ele considerava importantíssimos de ser falado, como, por exemplo, rebelião, tendo a Lilith como papel central de quem fez isso, as consequências da rebelião, as consequências do afastamento de Deus, as consequências do desvio, né, do propósito, e a necessidade de reconhecer o erro, pedir perdão, se arrepender e se redimir. Basicamente são esses os princípios maiores que George MacDonald imprime dentro desta fantasia. Mas eu também queria ressaltar outro princípio que ele deixa impresso aqui nessas páginas, que é basicamente a sua visão teológica, que é um tanto quanto singular. Na verdade, né, talvez as linhas de pensamentos teológicos mais famosas hoje em dia sejam, de fato, calvinismo e arminianismo. E embora o George MacDonald tenha recebido uma criação calvinista dos seus pais, ele, depois de adulto, enquanto pastor, se reconhece com outra linha de pensamento, a universalista. Basicamente, o universalismo cristão acredita na redenção universal. Ele acreditava que, de algum modo ou de outro, todo mundo seria salvo, não sem ter ali a responsabilidade de reconhecer o seu erro e pedir perdão, mas ele acreditava que, de alguma forma, todos reconheceriam os seus erros, todos pediriam perdão, todos mudariam ali o curso das suas vidas, mesmo que isso acontecesse após a morte. Sim, alguns universalistas acreditam até mesmo que o inferno seria um meio de trazer a salvação. Eles não deixam de acreditar na existência do inferno, mas eles deixam de acreditar na eternidade dele, assim como eles acreditam na eternidade do céu. Então, ele acha que no fim tudo vai dar certo, mesmo que para isso você precisa passar ali por anos, né, de tortura do inferno para reconhecer então seu pecado, seu erro e voltar pros eixos. Confesso que eu fiquei um tanto quanto decepcionado depois que eu descobri que essa era a visão teológica do homem, que o homem que eu mais admiro, mais admirava, deu pra entender a frase? Acho que deu. Essa é a visão teológica do grande ídolo de Lewis. Me remeteu um pouco até mesmo essas ideias atuais e modernas que a gente tem de supergraça, coisas que eu, assim, definitivamente abomino, embora eu entenda, sim, a diferença dessas duas visões. Supergraça não é o universalismo cristão. Supergraça acredita que Jesus já fez tudo que nós precisávamos fazer para que nós alcançássemos a nossa salvação, então a gente não tem ali outra ação a fazer senão aceitá-lo. Então eu acho que até dentro da supergraça as pessoas acreditam no inferno para aqueles que não aceitam, para aqueles que falam, não quero saber disso. Mas eles não pregam mudança de vida para aqueles que aceitam, né? Jesus já fez o que tinha que fazer, só o que você precisa fazer é
valeu Jesus, é nóis, então eu topo. Como se fosse simples assim. O universalismo, ele não desconsidera a nossa parte, o nosso papel, né, nisso tudo, de alcançarmos a nossa salvação. Mas ainda assim, como todo e qualquer tipo de teoria, assim, que acaba simplificando muito, né, o processo de salvação, eu sempre fico com o pé atrás, porque eu acho isso completamente antibíblico. Afinal de contas, a Bíblia que eu leio fala que o salário do pecado é morte, fala de porta estreita, fala de cada um levar sua cruz, e não é tão romantizado como essas linhas teológicas talvez pregam que a salvação seja. Então fica aqui também uma das minhas ressalvas com George MacDonald. E é aquilo, a Lívia acabou até de falar pra mim. São livros que a gente lê e a gente consegue reter muita coisa boa, e não significa que necessariamente a gente precisa concordar com tudo que o livro passou pra ele acrescentar algo pra nós, né? Tem muita coisa boa que dá pra ser tirada daqui. George MacDonald foi uma figura um tanto quanto controversa, porque talvez a sua marca fosse não se encaixar em nada. Na sua família cristã tradicional calvinista, ele foi o que ousou não ser. Assim como dentro da era vitoriana a qual ele viveu, ele foi um cara que ousou não seguir aqueles moldes usuais da ficção vitoriana. E esse foi George MacDonald. A sua escrita em si também é alvo de um pouco de controvérsia. Até o próprio Lewis fala que ele não era alguém assim tão magistral no processo de escrita. Mas eu acho que ele era bem intencional naquilo que ele fazia. Tem pessoas que podem falar talvez um pouco dessa confusão que Lilith aparenta, principalmente no começo. Mas eu senti, fazendo essa leitura, que ele não perdeu o controle da narrativa em absolutamente nenhum momento. Tudo aconteceu da forma que ele queria que acontecesse. Ele causou em nós os sentimentos que ele queria provocar. Enfim, a narrativa ela é toda meio onírica e fica no final aquele questionamento de fato, esse outro mundo aconteceu? A lá Alice no País das Maravilhas, sabe? Que a menina vai lá, viaja e depois a gente pensa que foi tudo só imaginação dela. Inclusive, esse livro é muito comparado com Alice no País das Maravilhas e é tido ali como uma espécie de Alice um pouco mais dark e mais adulta. E enfim, eu não acho que essas comparações sejam de toda insignificância, até porque George MacDonald foi o mentor de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, enquanto escrevia Alice no País das Maravilhas, e ele é considerado por aí até como uma espécie de coautor. Muitas das ideias que foram para os finalmente, né, na edição final de Alice, foram ideias advindas propriamente do George MacDonald, que foi um amigo pessoal do Lewis Carroll, quando ele já era um escritor e o Lewis Carroll ainda não, e foi quem o incentivou a publicar, e enfim, eu acho que talvez Lewis Carroll seja até mais famoso do que George MacDonald, assim como Tolkien de fato é Chesterton no C.S. Lewis, mas George MacDonald serviu ali como um background, assim, para todos esses grandes nomes que vieram após ele. E sim, Alice, a justificativa para aquilo tudo ter sido um surto é o fato dela ser uma criança com a criatividade fluida. Talvez nós conseguimos encontrar uma teoria para que isso também aconteça em Lilith quando a gente para pensar na figura do Sr. Catavento. Afinal de contas, gente, quem chama Sr. Catavento? Fala sério. O Mr. Vane, no original, ele é o único personagem desse livro todo que vem do nosso mundo real e vai para aquele mundo fantástico. E tudo bem, naquele mundo fantástico a gente tem regras ali muito diferentes das nossas. Mas o Mr. Vane é dos nossos e ele tem um nome completamente incomum. Será que o Sr. Catavento não significa, não traz uma simbologia por detrás desse nome? Eu lembro, tem uma passagem muito marcante no primeiro capítulo que fala sobre como a biblioteca, que antes tinha simplesmente um cômodo, começou a se expandir para todo o térreo da casa. Ali dá para entender que não só fisicamente os livros tomaram conta de tudo em torno do Sr. Vane, do Sr. Catavento, como também talvez mentalmente aquele cara era um cara que vivia simplesmente submerso dentro do mundo da literatura. Então talvez isso justifique um pouco do porquê dessa teoria de isso tudo ter sido um surto coletivo. Até porque traz uma narrativa que se assemelha a coisas oníricas. E enfim, pessoal, talvez a minha conclusão final sobre esse livro seja: primeiro, eu realmente gosto de livros de fantasia e me divirto fazendo essas leituras. Segundo, George MacDonald era bem fora da caixinha e ele era legal. E terceiro, C.S. Lewis é definitivamente um exemplo claro de alguém que passou muito na frente do seu mestre, ou daquele que o inspirou. É isso, dito tudo isso, me conta. Você acha que Lilith, do George MacDonald, é digno de estar na sua cabeceira? Não deixa de comentar, se inscrever e curtir esse vídeo. E até ano que vem. Tchau!